Hoje a gente vai conhecer a diferença de um câmbio PDK para um câmbio mecânico normal. O que seria o PDK? É uma série especial de câmbio que foi elaborada a partir de 2010 para a Porsche. A gente tem alguns carros, 2 carros fazendo câmbio aqui, PDK, que eles dão muito problema num sensor que é interno. A gente tem o câmbio desmontado, tem um sensor, a gente vai mostrar direitinho aí como funciona, como é a peça, o que dá, qual o tipo de problema, é o tipo de óleo que vai nesse câmbio. É uma coisa bem legal, bacana e vale a pena ver. Vamos lá? Aqui é uma Cayman, essa é 2011, 2012, também está com problema de câmbio, nós já removemos o câmbio dela e aí ela está aguardando chegar a peça para dar continuidade. Esse aqui é um Porsche Carrera 911, mas esse aqui já é outro tipo de problema. Esse é um problema hidráulico no sistema de embreagem. A embreagem tem atuador hidráulico tanto no pedal como no atuador do câmbio. Esse deu um problema nesse atuador, já encomendamos a peça, está vendo importada, mas é problema relacionado a câmbio, mas esse carro é mecânico, não tem nada a ver com o PDK, até por causa que o ano dele é 2009, nessa época ainda não tinha um PDK ainda em circulação. Aqui é uma Boxster S, já 2013, 14, essa sim é o sistema PDK, que está com problema também, cujo qual nós tiramos o câmbio, desmontamos, trocamos a peça cujo qual estava dando problema, que é o sensor de posição de marcha. Agora, ela, mediante todo esse tipo de serviço de desmontagem e montagem, requer uma chamada programação seguida de calibração. A programação para reconhecer que foi feito o serviço no carro, para entender que está ok. E a calibração é para fazer o reconhecimento das marchas. A gente faz através do aparelho original da Porsche, que é o Pives 2, cujo qual nós temos. E aí, mediante essa programação e calibração, ele reconhece as marchas e o carro volta a engatar perfeitamente. Na verdade, essa programação é só feita originalmente. Não existe vamos dizer assim, como se fosse um upgrade para deixar o câmbio mais esperto e tal. Não, no motor sim existe a disponibilidade de fazer um chip, de mudar o mapeamento do módulo para deixar o carro um pouco mais forte, esperto, aumentar a cavalagem. É claro, depende do que você quer. No caso do câmbio, não. O câmbio é só uma programação original, justamente para só reconhecer a posição das marchas e engatar normalmente. Bom, gente, é o seguinte, conforme eu tinha comentado, sensor de posição de marcha que vai dentro do câmbio. É esse meninão aqui, ó. Essa criança aqui que faz com que o câmbio pare de funcionar. É até um defeito comum nesses câmbios. Esse aqui, pode ver que é um sensor totalmente blindado, mas pode ver que tem toda a parte elétrica. Isso aqui é 2 sensores de Hall, né, de posição. Aqui fica, a marcha fica computando aqui, ó. Então aqui ele vai identificar a posição das marchas. E aqui deve ter uma parte que também faz leitura magnética e provavelmente alguma coisa aqui faz perder a leitura. A gente não abre porque não tem conserto isso aqui, por enquanto a gente não conseguiu ninguém que faça esse tipo de reparo. Então a gente desmonta, abre o câmbio, eu vou mostrar até um câmbio desmontado para vocês, e aí troca essa peça, só que aí assim, como a Porsche não fornece peça russa, a gente é obrigado a comprar um câmbio usado, tirar a peça, fazer alguns testes prévios que não conclui 100% se está boa ou ruim, e aí a gente monta no câmbio e aí tem que fazer todo o procedimento para ter certeza absoluta que a peça que nós estamos colocando está boa. Porque assim, é um risco? Por quê? Porque, que nem eu falei, não existe peça nova, isso aqui não existe para vender, em nenhum lugar do mundo. Não existe peça de reposição para o câmbio PDK, infelizmente. Então você tem que comprar um câmbio, às vezes numa condição que você não sabe que vem, e desmontar e acabar fazendo essa troca de peça, às vezes até um pouco no escuro. Foi o que aconteceu naquela Boxster S, esse sensor é o que estava dentro do câmbio dela, aí desmontamos, tiramos a peça, providenciei outra, montei, e aí eu vou fazer o procedimento para funcionar. Provavelmente a gente acha em desmanches, né, em autopeças usados, são alguns câmbios que foram, quando a gente fala scrape, né, de concessionária, que foi substituído e depois a concessionária despacha, como sucata. A gente acaba arrematando lotes e desmonta esses câmbios e aproveita as peças que são boas. Ou, num caso de algum carro batido, que bateu, deu perda total e acabaram desmanchando o carro e o câmbio acabou sobrando lá nessa condição de colocar para venda avulsa.
Câmbio hoje existe na concessionária, sim. Eu acredito que não tenha bate-pronto, em estoque, porque se trata de uma peça cara e a concessionária não deixa isso em estoque. Mas existe sim a venda, o câmbio novo, zero, mas deve custar na faixa de uns 25, 30 mil reais um câmbio desse. É muito caro. E um usado você paga aí de 8 a 10 mil reais, dependendo até 12 mil reais, um usado. Mas é aquela condição, o usado passa a ser uma condição de risco, cujo qual não tem garantia. Você vai ter que comprar e arriscar e desmontar ou montar, ou até mesmo substituir o câmbio, tirar um por outro e tentar fazer os procedimentos para ver se o câmbio vai funcionar perfeitamente. Então é um risco, não deixa de ser. A Volks e Audi são basicamente os mesmos carros, tá? Muitas peças servem no Volks, do Volks serve no Audi serve no Volks. O que vai mandar é sempre você desmontar, é que aqui tem até um part number aqui, mas esse part number é direcionado mais para Porsche, mas qualquer peça que você desmontar vai ter um part number que seria o código da peça. Você tem que fazer um estudo em cima do part number para ver se de fato se aplica. Por quê? Porque uma letra que muda aqui, um final do número, é o suficiente para criar uma série de transtornos. Você olha a peça assim, fisicamente é idêntica, mas às vezes tem um fio que muda de posição aqui no conector, um sensor que muda de posição aqui, pronto, vai te trazer danos aí irreversíveis. Isto é, você vai desmontar um câmbio, vai trocar uma peça dessa, vai montar e nunca vai ficar bom, por causa que a peça não se aplica àquele modelo daquele de carro, entendeu? Então é bom sempre se atentar a isso, fazer um estudo em cima, tá? Então a gente vai agora ver como que é um câmbio aberto. Vamos lá, turma, é o seguinte, aqui está um câmbio PDK, ele está praticamente quase todo aberto, não houve necessidade de abrir todo, até porque, que nem eu falei, para trocar o sensor não tem necessidade de abrir o câmbio todo. Aí só abre essa parte traseira, que é a tampa, que vai aqui, né? Essa tampa que vai aqui. Existe uma ferramenta específica, né, para sacar isso aqui, né, cujo qual foi desenvolvida justamente para isso. Só que a ferramenta é uma ferramenta feita, desenvolvida por nós e junto com um parceiro nosso, que também mexe com esses câmbios, que a gente aplica essa ferramenta em cima da parte da tampa traseira, esses parafusos grandões aqui, onde a gente fez a rosca, né, desenvolvida a rosca, eles são apoiados nas duas árvores, que são os dois eixos, que são o término deles em cima da tampa traseira, e aí uma vez que a gente rosqueia, isso aqui vai puxando a tampa para cima e aí ela vai descolando até a ponto de sacar. É basicamente isso. É uma ferramenta relativamente simples, porém eficaz. Então o sensor ele vai localizado aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Então ele faz a leitura dele do sincronizado, das engrenagens. Então ele que vai reconhecer toda a posição das marchas e vai mandar informação para o módulo que vai controlar a função de que saber qual a posição da marcha para saber que marcha que sobe ou que marcha que desce. Então ele vai respeitar essa sequência. Esse é um câmbio mecânico, pode ver que tem as árvores de engrenagens dele. E aqui no cárter, que é o cárter onde tem um filtro de óleo, é a parte eletrônica, que é o corpo de válvula. Tá? Então ele é mecanicamente gerenciado eletronicamente. Qual que é a função da parte hidráulica, eletrohidráulica, junto com a parte eletrônica, mecânica, para fazer o desengate das marchas mais rápido e preciso. Então, as marchas são trocadas em centésimos de segundos. Tá? A marcha troca rapidamente, troca precisamente, e aí automaticamente você desenvolve mais velocidade e mais rápido, sem dúvida. E aí é um câmbio normal. Aqui tem a parte das saídas dos semi-eixos, né? Desse lado e do outro. E aqui tem a parte que é a construção do diferencial interno, né? Coroa e peão. Aqui nós temos um trocador de calor, que é a refrigeração do câmbio, né? Pode ver que o óleo sai daqui e tal. Aí ligado a parte de água aqui das mangueiras, que aí vai no sistema de arrefecimento do câmbio, do carro, que refrigera o óleo do câmbio. E tudo isso para deixar o câmbio cada vez praticamente funcional e com uma temperatura ideal e, enfim, não dá problema. Esse tipo de câmbio usa dois tipos de óleo, tá? Por quê? A parte de engrenagem necessita de um óleo mais denso, que é o 75W90. A gente coloca um óleo mais específico, que é o
aquele da Motul 300 Gear, que é um óleo caro, porém é um óleo específico para esse tipo de câmbio da parte de engrenagem. A parte hidráulica que move o acionamento dos atuadores é outro tipo de óleo. É um óleo que chama DSTF, que é um óleo de dupla embreagem. É um óleo muito caro e é um óleo que não se troca nunca, a não ser que faça-se alguma manutenção no câmbio, claro. Mas caso contrário, é um óleo de duração infinita, né? Quer dizer, não tem necessidade de trocar nunca. E na parte mecânica usa em torno de 5 litros, mas dependendo de se você desmontar o câmbio todo, pode variar até uns 5,5. E a parte hidráulica, que é a parte do óleo mais específico, mais ou menos 2,5 litros a 2,8. Podendo chegar a 3, dependendo da desmontagem. Então são 2 óleos específicos com galerias separadas. Esses óleos não se misturam, tá? São óleos que atuam na parte hidráulica, só hidráulica, e o óleo que atua só na parte mecânica, que é das engrenagens. São galerias separadas e é assim, que nem eu falei, são óleos que nunca se trocam, a não ser quando desmontam. E uma vez que coloca óleo não específico para esse tipo de coisa, de funcionamento, seja na parte eletrohidráulica ou na parte mecânica, você está condenando o funcionamento do câmbio. Tá? Então por isso que precisa ter conhecimento, precisa ter o óleo certo, precisa saber aonde coloca, porque você pode se confundir facilmente com as galerias, entendeu? Então, e mesmo depois que você troca o sensor, monta tudo, põe o óleo certo, monta no carro, faz todo o procedimento, entra a programação e a calibração. E aí, claro que aí, se tudo correr bem, vai funcionar perfeitamente. Então, é um sistema complicado, é um sistema complexo, exige um conhecimento, exige experiência. Não mexa sem saber, sem conhecer, tá? Muito importante. Todo câmbio PDK, o DSG, tem essa parte de engrenagem e tem essa parte eletrônica. Nesse caso, o PDK, a parte que gerencia, que é o módulo, ele é fora do carro, ele é fora do câmbio. Ele é instalado na parte traseira do carro. Se você pegar um DSG que tem, geralmente, esses que tem a mecatrônica, que são o comando do módulo, que é o comando do câmbio, que é um módulo, ele fica dentro do câmbio, trabalha banhado a óleo, que é aquele óleo que eu falei, que é o DSTF, que é o óleo mais específico, que controla a parte hidráulica. E aí essa parte eletrônica, ela fica dentro do câmbio. Tá? É uma condição que, na minha opinião técnica, gera um desgaste prematuro. Por quê? Porque você está trabalhando com uma placa eletrônica junto a uma temperatura até, vamos dizer assim, excessiva aqui. Um câmbio desse atinge 90 graus de temperatura, facilmente. Então, um componente eletrônico trabalhando com excesso de temperatura e banhado a óleo, sofre desgaste, um desgaste até, vamos dizer assim, prematuro. É diferente de um módulo que trabalha num lugar isolado do carro, que não tem uma temperatura, ele não trabalha com óleo, ele trabalha isolado. Então, essa é basicamente a diferença desses câmbios PDK, que trabalha com a parte eletrônica que gerencia separada do câmbio. É isso aí.